boa tarde, tudo bem, pessoal? Espero que sim, né? Como vocês sabem, então, sou a Andréia Vismec Costa Biazar, psicóloga escolar educacional. A gente vem, então, atuando juntos agora nesse momento, com esse processo de formação continuada, né? Para a gente conversar sobre vários temas durante a pandemia. Eu faço lá também na SMED a escuta, né, aos servidores da educação nas terças e quintas. Mas no nosso vídeo de hoje a gente vai conversar sobre adoecimento e a psicologia sistêmica, que é, né, a minha leitura e concepção de trabalho dentro da psicologia. Eu quero conversar que, assim, quando há um processo de adoecimento, isso faz parte da vida, né? É um processo normal, natural, faz parte dos ciclos. Mas, né, porém, a gente nunca está preparado, né? Nem para receber a notícia que estamos com algum adoecimento ou que algum familiar está. Então, nunca é tranquilo, né? A gente sempre vai ficar chateado, desesperado, dependendo do tipo de doença, de gravidade do quadro, do desenrolar disso, a gente vai ficando com muitos medos, com muitas inseguranças, que isso tudo vai gerando, né? Então, quando recebemos a notícia, é claro que a primeira coisa é ficar, então, em desespero, em choque, ter uma confusão, entrar em desarmonia. A família inteira fica muito preocupada, amigos, vizinhos, pessoas próximas. Então, isso tudo vai acontecer, é muito natural, né? Que a gente se sinta assim, muitas vezes até fica paralisado, né? Não sabe como agir, não sabe o que dizer, né? Vamos pensar assim que na psicologia sistêmica, quando há uma situação de crise e uma doença, uma situação muito grande de crise, a gente tem assim algumas etapas que a gente passa. Lembram lá no vídeo que a gente conversou sobre perdas e lutos? A gente vai sentir comportamentos depressivos, vai sentir raiva, vai tentar negociar e fazer barganha, vai ter negação, até que um dia a gente chegue num processo de aceitação desta doença, desta condição. Para trabalhar em situações de crise, a gente precisa fazer aqueles 4 passos, lembram? Chorar a dor, eliminar a raiva, lidar com estas culpas que vêm e, por fim, fazer novos projetos, porque afinal de contas, dependendo do tamanho desta doença, da crise que está tendo no sistema familiar por causa de algum familiar em adoecimento, novas reconfigurações terão que ser feitas, né? Novos projetos terão que ser pensados para a sua vida ou para a vida dos familiares. Então, vejam só, quando há essas situações de adoecimento, a gente tem uma vivência de algo incerto, é algo que a gente não sabe como vai se desenvolver. Você recebe aquela notícia e há toda uma apreensão e medo do que vai acontecer. Que sintomas vai apresentar? Como que isso vai se agravar? Nossa, será que a pessoa será internada ou não? É por isso que dá medo do que vai acontecer com o familiar ou com a gente mesmo. E neste momento, com a Covid, realmente isso é muito incerto, porque cada pessoa tem apresentado alguns sintomas, cada pessoa tem feito o seu processo, e aí vai ser internado, o quadro vai se agravar, e aí em situações de real hospitalização, a gente ainda tem que lidar de não poder fazer visitas. A gente ainda vai ter que lidar com não ter notícias diárias, né? Porque daí, dependendo do hospital, é passado as notícias de tempos em tempos. Então, percebem como isso tudo vai gerando muito medo, vai gerando muita ansiedade. Então, é um processo que vai acontecer conosco e por isso que eu queria lembrá-los
que nós passaremos por essas emoções de raiva, depressão, de negação, de barganha, e que nós precisamos lembrar daquelas estratégias lá de chorar a dor, chorando, gritando, falando, se expressando, que nós temos que expressar essa raiva também, achar métodos, né? Métodos mais funcionais de colocar a raiva para fora, lidar com o sentimento de culpa. E, por fim, fazer aí novos projetos, dependendo da situação. Tem uma armadilha, né, que é muito comum e que a gente tem que refletir hoje, então. A grande armadilha é achar que em adoecimento ou tendo um familiar em adoecimento, a gente não pode falar disso, a gente tem que manter-se forte, a gente não pode chorar na frente dos filhos, não podemos falar com o doente sobre nossas preocupações. Então, este é o primeiro erro, é o primeiro equívoco, porque devemos. É salvador e libertador quando nos expressamos, seja porque nós mesmos estamos passando por adoecimento ou porque temos um familiar em adoecimento. Então, não é saudável o embotamento, ficar camuflando, ficar se mantendo forte. Aí a gente adoece. Mais ainda, se já estamos em doença, a parte emocional não vai ajudar. E se é um familiar que está doente, a gente não ajuda no processo de melhora e a gente que é um cuidador ou alguém próximo também adoece. Então, o segredo é a gente falar disso e não tem problema sentar junto à pessoa adoecida e chorar junto com ela. E viver junto aquilo e falar das preocupações também junto com ela. Então, isso é que é mais saudável, né? O mecanismo que a gente deve fazer. O cuidador que cuida de alguém em adoecimento, ele também precisa se cuidar. E para fazer isto, a gente constrói redes de apoio. Então, em outro vídeo sobre fortalecimento de vínculos, eu comentei que era importante a gente circular papéis para que no sistema familiar não fique uma pessoa só sempre fazendo tudo. No processo de cuidar de alguém em adoecimento, é muito importante a circulação de papéis. Não pode ficar uma pessoa só sobrecarregada e centralizar tudo nela, porque ela também adoece. Né? Ela também está lidando daí todos os dias com aqueles problemas, com aquelas situações, e ainda dependendo da gravidade do adoecido, né? Precisa mais cuidados ainda, é muito dependente. Então a gente tem que refletir que tem que construir entre a família quem vai fazer parte desta rede de apoio. E vamos entender assim que tem familiar que não tem estrutura, né? Tem familiar que não vai conseguir participar disso, mas tem outros que irão. Mas essa pessoa ela não consegue participar, por exemplo, de um banho. Ela não consegue dar banho, mas ela consegue fazer o quê? Será que ela consegue cozinhar? A pessoa, ela não consegue estar ali no dia a dia, mas quando tiver uma consulta, ela consegue levar? Então, essas articulações das rotinas no sistema familiar precisam ser conversados e organizados em redes de apoio, para não ficar uma pessoa só sobrecarregada, senão daqui a pouco nós vamos ter 2 adoecidos na família, né? Então é importante olhar para isso. E não tem problema o adoecido participar de tudo isso. Então não tem problema debater com ele. Na verdade, é o contrário. É bom que se faça isso. Ele tem que participar do processo, opinar no processo. Claro que dependendo de sua lucidez, de sua condição, do seu agravamento. Isso tudo não pode se tornar na família um processo competitivo, né? Porque daí nós vamos gerar um novo conflito no sistema familiar. Já basta a gente ter que lidar com o processo do adoecer. E daí ainda a gente vai ter que lidar com processos de competição na família, onde
ficam brigando para ver quem faz mais, ou jogando na cara do familiar que ele não faz nada, ou que ele fez menos. Por isso que tem que sentar antes, construir quem faz parte da rede de apoio e definir muito bem delimitado os papéis de cada um para circular esses papéis. Não sobrecarrega ninguém e não vira uma batalha competitiva. Lembrar também que o cuidador, aquele que está mais diretamente nos processos diários cuidando de alguém em adoecimento, seja durante a doença, na fase inicial, seja depois, nos tratamentos, agora que já está em processo de praticamente uma cura, este cuidador às vezes vai precisar de atendimento psicológico, porque ele tem que lidar com as limitações de que ele não trará cura, porque é uma fantasia de que porque ele está lá no dia a dia, ele vai favorecer e ele vai trazer uma cura. Não. Então ele vai ter que lidar com isso. E lidar também com a culpa que esse processo traz, porque eu não posso me dar o direito de ser saudável, porque tem algum familiar adoecido e eu não posso mostrar que eu estou saudável perto dele, eu não posso ter vida, eu não posso sair, eu não posso me cuidar, eu não posso me arrumar, porque eu não posso mostrar a ele. Então, isso é outra coisa que precisa ser trabalhada. Isso tudo pode ser trabalhado em processos psicológicos. Então, quem cuida de pessoas em adoecimento por muito tempo e é uma lida mais direta, ela precisa de conversas assim com um profissional da área para poder lidar com essas limitações e esses sentimentos de culpa. Outra coisa que eu quero falar, que é a segunda armadilha que eu vejo assim, que atrapalha, é quem cuida achar que é um super cuidador, que só ele que sabe fazer, e ele se dedica de uma forma e ele fica ali só em função disso. Só que aí tem um perigo, porque ele adoece também, fisicamente ou emocionalmente. Então, o cuidador, ele precisa da circulação de papéis para ele também ter espaço para fazer distraidores, para ele ter programas, para ele fazer uma atividade física, para ele preparar uma comida saudável para ele no salão de beleza. Enfim, esse cuidador precisa também estar olhando para o seu cuidado, né? Então, essa é a outra armadilha. Eu querer ser centralizador e controlador e eu vou assumir tudo sozinho e eu sou o melhor e o super cuidador. Então, também precisamos olhar para isso. Quando uma pessoa em adoecimento vem falar para a gente que está com medo de morrer, que está com medo que seu quadro fique grave, que tem muito medo de ser hospitalizado, internado ou ficar numa cama vegetando, enfim, tem duas coisas para a gente cuidar, né? Neste debate. Um deles é que não podemos banalizar o sofrimento dele. Ah, isso não é nada. Não, não pense assim. Deus sabe das coisas. Não é nada isso aí. Ou então o contrário. Ai, nossa, teu quadro tá grave, né? Nossa, você já deixou tudo esquematizado e preparado porque não se sabe, né? Então, lógico, nenhuma dessas atitudes poderia ajudar agora e ser facilitadora. Mas tem uma coisa que eu tenho estudado nos congressos que tenho feito sobre novas estratégias em saúde mental, que é espaço de escuta, se mostrar disponível em silêncio, apenas ouvindo o que o outro tem a dizer. Ele precisa falar dos seus desesperos, dos seus sofrimentos, da sua dor, dos seus medos agora que está enfrentando um adoecimento. Então, estar ali disponível, dando uma escuta, é super importante. Isso sim é que é uma boa estratégia. Se a gente for falar coisas, é também falar das nossas preocupações, das nossas dores, dos nossos sentimentos junto com o adoecido, chorar junto com ele, dizer verdade. Eu também me preocupo como você se preocupa, eu também tenho esses medos em relação a você. E vamos junto achar uma estratégia. Vamos ver de que maneira que a gente podia superar isso juntos.
Então, se a família é religiosa, vamos montar um esquema de orações. Ah, se a família é humorada, vamos criar momentos engraçados, divertidos e colocar o adoecido para participar junto. Claro, se for possível, se ele está em casa, né? Se não é Covid, então tem que avaliar tudo isso. Mas achar essas estratégias bacanas de superar isso tudo juntos em rede, em sistema e não sozinho. Eu preciso falar também que na psicologia relacional sistêmica a gente faz toda uma leitura sobre doença, que é uma leitura que é assim: a doença ela vem para mostrar para o sujeito que ele tem algo a aprender. Se mexe com esse sistema familiar inteiro é para mostrar também para o sistema que eles têm novas aprendizagens para fazer. Então, todo o sistema emocional gera questões no sistema corporal e vice-versa, né? Então, na nossa leitura, tem aí questõezinhas que a doença está te mostrando, que você precisa fazer novas aprendizagens. Então, quando a doença chega, converse com o sintoma. Esse sintoma está me fazendo o quê? Eu comer melhor? Eu ser mais humilde? Eu parar de sair tanto? Esse sintoma está me mostrando o quê? Então a gente precisa conversar com essa doença para ir entendendo que novas aprendizagens precisamos fazer. E a gente sai muito modificado quando a gente faz superação, né, de algum quadro de adoecimento. Então, assim, uma das estratégias é a gente sempre estar conversando com esse sintoma, né? E estar sempre percebendo que mensagem ele quer nos dizer para a gente poder, então, fazer as mudanças. Então, a doença é o caminho para a mudança. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa. Tchau!